Hello, pessoal! Hoje vou ensinar para vocês como fazer uma sala de aula virtual utilizando os recursos do Canva. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é pesquisar lá no termos de pesquisa, sala de aula virtual. Como eu já tinha o meu salvo, eu cliquei nele para mostrar uma estrutura do que foi feito para vocês. Então, vamos lá! Nessa sala de aula virtual, nós iremos colocar links que conduzirão as famílias e os alunos às informações importantes que eles precisam ter para o início do ano letivo ou do semestre letivo. O documento deverá ser salvo em PDF e dessa forma os alunos terão acesso. Vamos fazer aí um modelo diferente desse que eu fiz o primeiro, tá? Então, no lado esquerdo aí a gente tem vários templates. Vou escolher esse aí do espaço. No próprio documento, há as orientações para o professor. Então, onde tem essa silhueta, a gente pode trocar por uma foto nossa. Então, basta você, lá nessa setinha com a nuvenzinha, baixar a foto do seu computador. Eu já tinha baixado a minha, vou escolher uma das que eu já tinha em meu arquivo, né? Nos meus arquivos. E depois é só editar a imagem. Quando a gente edita a imagem, a gente consegue remover o fundo. Esse é um recurso do Canva Pro que nós que temos o Canva Education também podemos utilizar. Se você ainda não tem o Canva Education e não sabe como começar, vou deixar aqui abaixo o link do vídeo ensinando passo a passo para você, ok? Então, tem como a gente alterar ali também o lado da foto e depois é só ajustar certinho. Esses templates já estão com os hiperlinks adicionados. No caso, a gente pode complementar com alguma página da internet que a gente queira, enfim. Lá embaixo, onde eu cliquei agora, olha, tá vendo que eu arrastei? Tem as orientações para quem está mexendo, né? Como você faz para colocar link e tudo mais. Temos também a opção de adicionar outras páginas aí, né? Que já estão prontas. Aí nós podemos, no caso, editar da forma que a gente preferir. Então, tem as outras opções dos templates. Suponhamos que você dá aula de ciências e queira fazer a sala de aula virtual apenas para o conteúdo de ciências. Então, você pode colocar as datas dos trabalhos, além da sua apresentação pessoal, né? As datas das atividades avaliativas em sala de aula, algum link que conduza a algum site com informações, ou site que o aluno e a família do aluno possam comunicar com você. A primeira coisa que eu fiz foi ir adicionando todas as páginas, todos os templates disponíveis pelo próprio Canva, sugeridos, né, pelo próprio Canva, aí para depois editar e colocar os hiperlinks adequados. A princípio, os hiperlinks já vêm programados, mas se você quiser fazer alguma alteração, basta clicar naquele anelzinho ali acima, tá vendo que está destacado, e adicionar aí a página da sua preferência, ou página da internet, ou a próxima página do próprio documento. Vamos supor que eu dou aula só de ciências e vou criar essa sala virtual para o conteúdo de ciências. Então, eu vou adicionar aí um link de um vídeo que eu tenho aí no meu canal. Então, eu vou fazer a pesquisa no próprio YouTube para eu poder conseguir este link. Com um conteúdo sobre zonas climáticas. Então, eu cliquei aí, selecionei o vídeo, depois vou selecionar o link e copiá-lo. No caso, precisamos depois de copiar o link, voltar lá para a página do Canva, aí eu vou selecionar o template onde eu quero adicionar esse link. Então, eu clico em cima, clico naqueles 3 pontinhos lá no anelzinho, tá vendo? E vou adicionar aí o hiperlink que conduzirá ao vídeo selecionado. Dessa forma, depois que o conteúdo for salvo em PDF, quando a pessoa clicar em cima do link, já abrirá automaticamente na página desejada.
Eu fui adicionando várias páginas, mas as que eu achei que não são interessantes ser utilizadas, eu vou apagar. Agora eu vou ensinar para vocês como colocar QR Code dentro da sua sala de aula virtual. Lá no canto esquerdo, onde tem as ferramentas, você vai clicar em Mais. Dentro de Mais vai ter a opção do QR Code. Após clicar aí no link do QR Code, vai abrir uma guia com espaço para você colocar o endereço da web que você deseja. No caso, como essa página fala sobre o santuário dos animais, da natureza, do ecossistema, eu vou lá no meu site, na página de Relações Ecológicas, e vou colocar o link aí onde fala da Sociedade dos Animais. Você pode usar a página da internet que você desejar. Então, eu vou selecionar lá em cima o endereço da web, copiar e colar no espaço aí do URL, né? E adicionar. Prontinho, nosso QR Code está arrumadinho. Então, eu vou substituir esse que tinha aí na imagem por um novo, que é o novo que eu acabei de gerar. É só posicionar no lugar certinho e pronto. Como eu disse para vocês, já vem com os hiperlinks aí salvos, mas como eu utilizei outros hiperlinks, então eu vou voltar na primeira página aí, vou clicar lá nessas 3 bolinhas, no anelzinho para eu adicionar a próxima página no caso. Então, quando a pessoa clicar no linkzinho, vai direcionar essa página que é a 9. Então, eu vou colocar lá no ir para a página, tá vendo? Já vai direto para o Santuário Incrível. Agora, o satélitezinho, né? Nós sabemos que os satélites eles têm diversas funções, inclusive fiscalizar acontecimentos naturais. Então, eu vou pesquisar lá pelo National Geographic, que é um site que tem informações seguras, confiáveis e traz notícias do mundo inteiro, tanto sobre a natureza quanto sobre vários outros temas que se encaixam aí. Então, eu vou pegar o link do site do National Geographic, mas eu quero compartilhar só a abinha do meio ambiente. Então, eu cliquei lá na aba e já vou logo lá na URL, né? Lá em cima, no endereço do site, porque eu vi que os assuntos têm a ver com o que eu quero, né? Na nossa simulação aí. Vou dar um Ctrl C. E depois vou voltar para a página do Canva e colocar lá no anelzinho, né? Que eu já ensinei para vocês como é que faz. Eu vou colocar o linkzinho do site do National Geographic, porque aí quando a criança clicar em cima aí dessa figurinha, vai abrir direto no site. Essa é uma das opções. A outra opção é colocar um link, né, que vai te conduzir ou conduzir a pessoa que clicar para outra página. Nessa outra página a gente pode colocar um QR Code que direcione a página da internet que a gente deseja. No caso, a do National Geographic aí que eu dei como exemplo para vocês. Então, vocês estão vendo, gente, quantas opções, quanta coisa a gente pode fazer aí? Então, eu dei o exemplo como se fosse uma sala virtual só de ciências, mas a gente pode, por exemplo, incrementar colocando dados e itens que tenham a ver com o conteúdo que a gente vai dar naquela etapa também, fica bem legal. Então, a princípio, eu fiz colocando o site logo no símbolo ali da primeira página, para quando a pessoa clicar já abrir no site. E a segunda opção é a pessoa clicar ali naquele satélite, cair em outra página dentro do próprio documento e dentro dessa página ter o QR Code que a gente pode colocar o site da nossa preferência. Aí no caso do nosso exemplo, eu coloquei do National Geographic. Lembrando que todos os textos contidos nesse documento são editáveis, então você pode digitar aí o que você quiser, da forma que você quiser, para orientar os seus alunos. Agora essa página aí sobre o espaço. Nessa página nós temos aí a figurinha de vários astros do sistema solar. O que a gente vai fazer? Nós vamos lá no Google pesquisar pela página da NASA.
Essa página da NASA não está traduzida, mas tem como a gente traduzir, tá bom? Mas como eu só estou fazendo uma simulação, vamos lá. Então, dentro da página, gente, da NASA, tem várias informações do espaço. E a gente vai colocar aí o link da página da NASA também, porque quando a criança clicar nesse link, vai direcioná-la a essas informações super seguras, por sinal. As informações do site da NASA eu vou colocar no nosso QR Code. Então, para fazer o QR Code, é só clicar, voltando lá, vamos relembrar. No canto esquerdo, no mais, os três pontinhos, vai ter lá o símbolo do QR Code. É só você clicar, vai abrir a abinha lá da página da web que você pode colocar. É só copiar a página desejada e colar nesse campo. Agora, eu vou procurar informações também seguras, de preferência do site da NASA, para colocar em cada astro aí do sistema solar. Então, fiz a minha pesquisa aí na internet, escolhi o site e dentro desse site há informações específicas sobre cada astro. Então, nós vamos ter informações específicas aí sobre o Sol, sobre a Lua e sobre cada um dos planetas. Dessa vez eu vou querer colocar os hiperlinks nas figuras. Então, por exemplo, eu cliquei ali no Sol, vou lá no anelzinho, que eu já ensinei para vocês como é que faz para a gente colocar o link, né? Adicionar o hiperlink e adicionar a página que fala só sobre o Sol. E vou fazer isso em um por um. Então, eu vou lá na internet, eu vou pesquisar, por exemplo, eu vou começar ali com o Mercúrio. Então, eu vou na página ali da NASA, que eu escolhi ali, pegar informações sobre Mercúrio, copiar o site, né, o nome do site, voltar na página do Canva e adicionar o hiperlink em cima da figurinha de Mercúrio. Vou fazer isso em um por um. Vou acelerar aqui, porque senão vai ficar longo demais. Uma coisa muito importante para que a sua sala de aula virtual fique funcional é verificar se todos os links estão direcionando para as páginas que você deseja. Então, por exemplo, lá embaixo de cada página tem lá voltar à página inicial. Então, é importante você verificar se esse linkzinho está adequado, está enviando justamente para a página que você deseja. Então, no final, é sempre bom dar uma supervisionada, uma conferida para ver se todos os links adicionados estão direcionando para o local adequado. Bom, só para finalizar essa página, eu vou fazer essa parte aí de ecossistemas legais com vocês. Vamos lá? O objetivo é saturar vocês de possibilidades e de ideias. Então, eu vou lá no meu site, vou pegar a parte aí que fala sobre biomassa, sobre a natureza e vou adicionar aí na parte de recursos naturais. Você pode adicionar informações, como eu disse, do site que você quiser. Pode colocar vídeos também, podcasts, enfim. Lembrando que assim como as escritas, né, as palavras são editáveis, os textos são editáveis, as imagens também são editáveis. Se você quiser editar as imagens, basta ir em Elemento. E ali dentro, gente, tem várias opções de figuras, de fotos também. Você pode selecionar a que você preferir. Agora, na parte de recursos naturais, eu vou também colocar sobre poluição do ar, porque esse relato aí sobre poluição do ar e o vídeo também fala sobre os recursos naturais. Então, vou adicionar esse link. E além disso, eu decidi colocar também sobre diferentes ecossistemas. Então, eu peguei também no meu site e adicionei o link aí, fui editando as imagens. E aí, pessoal, o que vocês estão achando? Espero que vocês estejam animados para fazer aí a sua sala de aula virtual para a próxima etapa. Vai ser sucesso! Um conteúdo riquíssimo para os seus alunos. No caso, gente, aí eu decidi não usar, por exemplo, os outros ícones, as outras imagens oferecidas pelo Canva. Então, é só a gente clicar na imagem, apagar, enfim, você pode adaptar da forma que você preferir.
Bom, no modelo oferecido aí pelo Canva é do professor Pedro, mas eu sou a professora Jaque Chaves, então eu vou colocar aí o meu nome e estamos prontos para salvar. Na verdade, baixar. Então vamos lá nos 3 pontinhos acima que eu mostrei para vocês. Aí como PDF padrão, tá? A gente precisa baixar como PDF padrão. Eu vou selecionar apenas as páginas que eu quero salvar, porque esse meu documento está cheio de páginas. Depois é só clicar em pronto e esperar a mágica acontecer. Prontinho! Agora é só testar os hiperlinks. Veja só que legal, gente. Ó, clicando nos ícones, eles vão abrir para a página desejada. Tudo certinho. A gente não pode esquecer de editar sempre aquela parte de voltar para a página, tá, gente? Inicial. Bom, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que reproduzam essa ideia e que enriqueça muito as suas aulas. Nos encontramos em um próximo momento de professor para professor. Beijinhos e até mais!